Já gravando, então a gente vai falar Vamos começar falando da nossa manipulação de arquivo, que a gente viu ontem. Manipulação de arquivo é super importante, né? A gente usa... Quase todo sistema ele grava um arquivo, ou ele lê um arquivo, muito comum, né? A gente viu, não sei se alguém teve a curiosidade de abrir o pendrive do carro, né? Do play de música do carro, para poder ver lá os arquivinhos que ele grava, né? O arquivo que ele grava para indicar. Quem não fez ainda e quiser fazer, não só no pendrive do carro, seu pendrive você toca também, ele também faz isso, né? Mas o do carro faz para justamente parar no lugar certo, né? Aí você vai ver lá um arquivinho. Aqui no Eclipse, por exemplo, com as suas preferências, tem um arquivo, né? Você pode salvar suas preferências, por exemplo. Tem um arquivo que você salva os dados. Esse arquivo aqui, com todas essas preferências que você coloca aqui, elas podem ser salvas. Eu vi aqui em algum lugar. Elas podem... Para você, por exemplo, você instala o Eclipse de novo, não tem que configurar tudo, você pode importar esse arquivo de preferência. Então, não sei onde que ele está. Show. Tá em algum lugar aqui. Depois eu mostro, eu procuro e falo com vocês. Você pode salvar esse arquivo de preferência dele e usar depois, quando você for importar ou fazer um outro Eclipse ou estar em outra máquina. Eu já fiz isso, na verdade faço isso direto, só não estou lembrando onde que é. Onde que está esse arquivo. Mas ele tem um arquivinho de preferência, que é um CSV. Aí, quando o Eclipse liga, né, ele olha esse arquivo. Ele olha esse arquivo e ele se configura segundo esse arquivo. Uma porção de programas funciona assim, né? Você tem um programa aí que você configurou ele de um jeito, e quando ele abre, ele fica daquele jeito que você configurou anteriormente, mesmo quando você desliga o computador, quando você desliga ele, alguma coisa assim. Então, esse programa tem um arquivinho de configuração. Você pode procurar que você vai achar lá um arquivinho onde esses dados são armazenados, né? Para justamente o programa sempre ficar do jeito que você quer, né? Eu quero que o programa fique com uma visão mais escura. Aqui o nosso Eclipse está trabalhando com a tela branca, né? Mas tem a opção de ficar a tela com fundo preto. Aí você já deixa fundo preto. Se você instalar o Eclipse novamente, você já tem essa configuração feita, o tamanho da fonte, o tamanho da letra, né? Para além dos dados que coloca no console, mostrar o número do código, né? A linha do código mostrar aqui o número, né? Tem uma hora que não vem configurado isso. Então, é interessante configurar. E aí você tem esse arquivinho. Tem esse arquivinho que você pode... Qualquer Eclipse que você instalar, ele vai ler desse arquivo e vai ficar igual, né? Então, é um arquivo de configuração. Programas usam arquivos assim, né? E você vai fazer leitura e escrita como a gente está lidando, né? Ler o arquivo, pegar uma variável, né? Você pode dar um passe no arquivo. Aqui eu consertei o código. Aqui que estava dando no ponto exception é porque estava vindo nessa linha como ela não estava vindo um valor para cá, né? Então, como se ela não existisse. Aí estava dando no ponto exception. Lembrando que o string ela não é o tipo primitivo, né? Igual é o inteiro, o float. É por isso que dá no ponto except, quando trabalha com string e tem algum problema. Ó, agora está funcionando lá. Fazer a lista sobre... Eu faço manipulação em Java. Eu coloquei o ponto e vírgula para cada pedacinho, né? E aqui a segunda linha é teste, segunda linha. Eu coloquei aqui só para a gente ver. Olha lá. Fazer a lista sobre herança, interface, manipulação de arquivo em Java, teste, segunda linha. Aqui está separando com vírgula, né? Você pode fazer isso separando com espaço, separando com qualquer coisa que separa lá o texto, né? Você pode usar esse split para poder fazer isso, né?
Então, a gente viu aqui que a nossa classe buffer, ela é responsável por ler um arquivo. E a gente passa um file, um arquivo, né? E aqui dentro do file eu recebo um caminho, que a gente viu lá que pode ser o caminho absoluto quanto o caminho relativo, né? O while aqui dentro é responsável por ler o arquivo até o fim. Então, a gente tem no arquivo um end of file, que é uma marcação que indica que chegou ao fim. Todo arquivo é isso, o sistema operacional que coloca. É um EOF, end of file. Que coloca no arquivo. Então, quando chega isso, ele termina o while. Ele termina de fazer o while. Né? Pula fora, porque chegou no final. E você pode pegar a linha usando o readline, né? Também é dessa classe buffer, né? Por exemplo, o objeto aqui, ó, br, é da classe dele. Então, eu posso pegar aqui a linha, e no caso eu estou pegando e mandando lá para o split que a gente fez, né? O split, justamente usando essa função split, é uma função que já existe, né? Eu não implementei ela está lá no object. Então, aqui a string.split, ela vai justamente quebrar essa string em array. Como que ela vai quebrar? A cada hora que ela vê um ponto, uma vírgula, ela vai quebrar, né? Então, aqui, ó, fazer a lista. A primeira vírgula está aqui. Então, ela coloca na primeira posição do array, isso, vai ficar na posição 0. Sobre herança, é a segunda parte aqui antes da vírgula. Posição 1 do array. Interface e manipulação de arquivo, posição 2. Né? Teste, posição 3. Segundo, posição 4, linha, posição 5. O array fica preenchido, né? Então, esse array aqui está preenchido com os dados que estão vindo, né? Para cada linha, né? Para cada linha ele está fazendo isso. Então, na verdade, aqui ele vai começar a fazer de novo, né? Na segunda linha. Vai começar do 0 de novo, a posição 0, 1, 2. Porque aqui, ó, vai mandar uma linha, aí vai para lá. Aí chegou aqui a linha. Pronto. Aí ele começa a fazer, quebrar. Aí acabou de fazer a primeira linha, sai, volta lá no while de novo, né? Vai continuar executando. Manda a segunda linha. A segunda linha vem para cá. Aí ele sobrescreve isso aqui de novo. Começa do 0, do 1, do... Então você tem que salvar. Se você quiser todas essas linhas, você tem que salvar dentro de uma estrutura, né? De uma array list, alguma coisa assim, fora, para ele ir salvando cada parte. Certo? Então, eu vou fazer, na lista, vai ter alguns exercícios para vocês fazerem assim. Para ler um arquivo, eu vou fazer um arquivinho como anexo da lista, e aí vocês vão ter que processar o arquivo de algum jeito, né? Guardar dados dele, ler dados, alterar e guardar, coisas desse tipo, tá? Essa parte, assim, eu poderia ficar aqui algumas aulas fazendo algumas coisas com vocês nesse sentido, para vocês verem um pouco como é que faz, mas eu vou deixar mais para vocês pesquisarem também e quebrar um pouquinho a cabeça, porque a gente tem outras coisas para ver, né? Mas basicamente é isso. Você pega uma linha, sempre ela vai ter um separador lá dentro, aí você coloca o dado. Por exemplo, se eu quisesse guardar na variável o dado que vem aqui, certo? Eu poderia, né? Como eu estou pegando aqui no split, ó, eu poderia pegar, por exemplo, se eu tivesse um número, vamos colocar um número aqui. Vamos separar isso aqui, ao invés de ser assim, separar por números, ó. Por exemplo, 0,1,2,3,4. Aí aqui 10,5,30,68. Quantos tem? 1, 2, 3, 4. Vou colocar só 4 aqui também. 1, 2, 3, 4. Né? Então, 4 números. Se a gente for ler isso aqui, ele já vai separar cada número, né? Ele já está separado por vírgula. Então, separou lá. 0, 1, 2, 3, né? Você pode pegar esses aí e colocar numa variável. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com string lá, o número é número, mas eu quero trabalhar com string. Por exemplo, a variável string A
recebe o... Eu sei que, por exemplo, cada parte do arquivo tem 4 números. Vocês vão ver que sempre vai ter um padrão, né? Vai ter um padrão, na lista eu vou mostrar. Tem um padrão sempre, tem 4 números só. Então, vamos supor que eu tenha 4 variáveis aqui. Esse aqui vai pegar a posição 0, posição 0. Aí eu vou ter a variável A, que vai pegar a posição 1. Vai pegar a posição 2. Vai pegar a posição 3. Certo? E aí você pode trabalhar com essas variáveis agora. Agora está em memória. Então, vou só imprimir aqui para vocês verem. Ó. Você pode também transformar ela para inteiro, para você fazer conta. Você pode fazer o que você precisar, né? Depois que você leu do arquivo para a memória, aí fica fácil. Então, aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui A, só para a gente ver, tá? A, 2 pontos, vou pular a variável A. Vou fazer isso com B, com C, com D. B, C, D. Um A mais. A, B, C, D. Isso aqui não precisa. E D. Vai mostrar o conteúdo de A, de B e de C. Repare que eu estou colocando o que eu li da linha dentro de dentro de variáveis, né? Já estou recebendo aqui o que sai daqui de cima, né? Porque ele está quebrando cada linha com a vírgula lá, né? Lembrando que cada linha, ó, essa primeira linha é 0, 1, 2, 3, a outra é 10, 25. Então, ó, vamos rodar aqui, ó. Olha lá, A, da primeira vez, né? A, 1, 2, 3, e esse aqui também, né? 10, 15, 25, 30, 68, certo? Você pode trabalhar com isso. É claro que cada vez que chamar isso aqui vai trocar o valor de A, mas você pode fazer a computação. Por exemplo, se eu falar para você, que vai estar na lista, pegue os números que estão na linha, por exemplo, deixa eu gritar aí, e jogue a soma deles no console. Aí você vai pegar esses números aqui, vai somar ele um com o outro, 20 com 1, mais 2, mais 3, e dar a resposta. Então, a resposta daí seria 3, 5, 26, né? Exemplo. Então, o que eu fiz para corrigir de ontem, depois que eu só olhei para o código e vi, o que está chegando aqui não está chegando a string. Não está chegando, estava dando null. Essa string aqui não estava vindo. Aí dava null.except quando chegava aqui. Aí eu só coloquei isso aqui, ó. Se a linha for diferente de null, quer dizer, se ela não existir, manda, não faz nada, né? Porque pode acontecer o seguinte, aquela função lá não retornar uma linha, porque não tem. Principalmente aqui a última, se tiver assim, ó. Entendeu? Aí dá aquele erro. Eu não tinha visto aquele erro, não. As coisas que eu já tinha feito nunca tinha dado, mas talvez era algum probleminha aqui também na hora do Eclipse ler, não sei. Mas aí parou de dar quando eu coloquei aquele. Parou de fazer quando eu coloquei aquela verificação. Agora, pode ver que está funcionando bem. Ó. Acho que se eu colocar um enter aqui, vamos ver se vai funcionar bem. Aí, ó. Tá funcionando. Eu acho que era por causa daquele enter que estava aqui no final, ó. Porque aqui aí tem uma linha aqui, né? Como é que é? Será que sempre precisa usar essa forma de contornar? Eu não tinha feito isso aí nas coisas que eu mexo, que eu já fiz. Eu já usei muito programa que mexe com arquivo. Eu nunca tinha feito isso, não. Aí, para esse deu errado, né? Mas, assim, se você
não tiver esse problema, você pode sempre fazer essa verificação, né? Todo objeto que você sabe que pode ter problema do tipo acessar ele sem ter a referência, você pode fazer. Se o objeto for diferente de null, você faz o que tem que fazer. Você pode colocar esse controle, né? Que aí evita de você vir para cá com uma exceção, né? Com no ponto except. Vamos ver se vai vir agora. Agora já não está vindo. Né? Mesmo com espaço lá no final. O comum era esse aqui. Nunca fiz aquela verificação assim para esse caso, não. Mas deixa aí, esse caso, não sei o que tinha no arquivo, né? Talvez tinha algum caractere lá no arquivo que estava fazendo isso. Certo? Você pode fazer essa verificação. Toda hora que você acessar um objeto, você passa um objeto, uma função, você não sabe se ele vai vir aqui realmente a instância dele, você pode fazer essa verificação, né? Se ele for diferente de null, você usar. Certo, gente? Então, na lista, vai ter coisas assim para fazer. Você pegar um arquivo e processar ele, fazer uma verificação. Tipo, eu posso falar para você, te dar um arquivo lá diferente, por exemplo, esse aqui. Quantas vezes aparece no arquivo a palavra Java? Tá? Então, eu vou te dar um arquivo lá grandão com som de Java. Aí você vai contar quantas vezes aparece a palavra Java. Né? Aí você tem que saber que horas que você trabalha com string, que horas que você trabalha com inteiro, né? Se você for fazer uma conta, obviamente você não vai poder somar strings, né? Agora, se você vai fazer isso, por exemplo, contar quantas vezes um arquivo tem a palavra tal, aí você já vai ter que comparar string, né? Comparar string não é igual, né? A gente põe o equals, né? Se eu quisesse comparar aqui, por exemplo, se aqui é igual uma determinada coisa, eu faria, a gente já viu isso, né? Se d.equals, eu não ponho o sinalzinho de igual, não. Eu ponho equals, se é igual o que eu quero. Se é igual ao 20, por exemplo. Aí eu estou trabalhando como string aqui, né? Não como um número. Tem um 20 aqui. Se for, vai escrever tem 20. A lista vai ser coisa desse tipo. Tem o número 20. Não tem? Se D. Ah, tá. Eu peguei em D, né? Ele vai pegar aqui nem D, não. É em A. Aí é claro que não vai ter várias variáveis assim, né? Vai ter só a variável, uma variável para pegar o arquivo inteiro, né? Então, aí você pode usar aquele for aqui, ficaria melhor se fosse assim, né? Vou até tirar aqui. Deixa isso aqui como outro exemplo. Para ficar um exemplo mais completinho. Seria melhor fazer assim. Sem isso aqui, né? De outra situação. Aí você teria que passar por cada array, por cada índice do array, e ver se tem se o array na posição tal tem um 20 por cada posição. Aí pode estar em qualquer lugar, né? Então, olha lá, tem o número 20. Eu estou passando por cada posição do array, né, e vendo se tem a palavra 20. Então, por 20 pode estar em qualquer lugar aí que vai funcionar, né? Não só no primeiro, podia estar aqui, ó. Vamos pôr um 20 aqui também, aqui no final. Ó, tem o 20, tem o 20, né? Nessa linha tem, nessa linha tem. A lista vai ser coisas assim, tá? Uns mais fáceis, uns um pouco mais difíceis.
Tentar pôr um fácil, um médio, um difícil e um mais difícil, né? Exercício mais elaborado. Beleza? Alguém perguntar alguma coisa? Enquanto eu tomo água aqui. Professor, Hum. eu não entendi como que tá imprimindo as duas linhas. Tem na main para ele imprimir as duas? Não, aqui tá pegando linha por linha. Aqui lê o arquivo do início ao fim, até o end of file lá dele, que marca aqui até o fim, né? Esse end of file é o sistema operacional que coloca no fim do arquivo para indicar para gente. Todo arquivo é assim. Então tem isso lá no fim do arquivo, né? Aí essa linha aqui é que lê esse código aqui, ó, read line, ele lê a linha. Qual linha? A linha do arquivo. Então ele vai ler primeiro essa linha, depois ele vai ler essa linha, aí vai chegar no end of file que está aqui no final e vai sair do while. Como ele está lendo cada linha, eu estou chamando a função para cada linha. Então por isso que ele passa na primeira linha e faz, depois passa na segunda linha. Entendeu? A Então função só esse comando ele já lê todas as linhas, né, do arquivo. quantas linhas tiver, quantas vezes vai chamar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos fazer um negócio aqui só para você ver, já que você perguntou. Vou declarar uma variável aqui, ó. Contador. Vai começar de zero. Tá? Eu vou dar toda vez que passar numa linha, eu vou dar um contador mais aqui, ó. Certo? Então vai começar de zero. E aqui eu vou passar aqui, além de passar isso, eu vou passar também o contador. E lá eu vou imprimir qual é a linha, só para a gente ver, ó. Eu vou mudar lá aquele método, ele vai receber também um inteiro. Int. Fonte, deixa eu chamar de fonte. Aqui eu só vou imprimir a linha, ó. Número da linha. Depois a gente muda lá para começar com 1. Então ele vai imprimir o número da linha quando começar o método. Certo? E vamos... Deixa assim mesmo, para ver se tem 20 em cada linha. Vamos fazer melhor aqui, para ele não... para a gente ver o que está acontecendo. Vamos mandar dar um split separando, né? Só que em vez de fazer aqui, ó, vamos fazer só assim. E aqui no final ele quebra a linha. Deixa eu pegar aqui na internet algum texto de alguma coisa aqui. Só para a gente pôr no arquivo. Vamos pegar aqui sobre o Java. Aí que eu estou pegando no Google aqui algum textinho para colar aqui. Java. Ó, peguei. Aí eu vou colocar nesse arquivo aqui, ó. Certo? Só que agora, ao invés de separar por... Vamos separar as linhas aqui, né? Para ficar o Java, ação web, para em linha. Não faz assim muito sentido mesmo não, tá? Tá, vamos separar o seguinte. Vamos separar por espaço. Então, todo o espaço vai ficar num array. Cada um vai ficar num array. Então, para separar por espaço, aqui eu estou separando por vírgula, né? Antes, ó. Vou separar por espaço. É só colocar um espacinho aqui. Né? Porque ele vai separar o arquivo, cada linha por um espaço, né? Então, essa primeira linha, ele vai receber cada palavra vai ficar numa posição do array, ó. Beleza? E ele vai ter 7 linhas, né? Então vamos rodar aqui, vamos ver.
Eu estou só alterando, mas está mandando ler lá, né? Naquele arquivo. Então, eu só estou alterando o próprio arquivo. Ó. Olha lá, ó. Linha 0. Vamos começar a contar de 1 para não ficar mais bonitinho, né? Começar a contar de 1. Então, ele vai passar aqui o 1 da primeira vez. Quando ele ler a segunda linha, vai passar o 2, vai passar o 3, vai passar o 4. Certo? Então, aqui, ó. Olha lá, ó. Primeira linha. O Java é uma tecnologia usada. Tá vendo que ele está separando aqui por esse sinal de porcentagem cada palavra? Porque eu pedi para ele, mandei para ele fazer, ó, separar a linha em palavras, porque justamente considera nos espaços quebra, né? O split é justamente quebrar, né? Ele vai quebrar em cada espaço. Então, cada palavra ficou em uma posição do array, ó. Então, aqui você está vendo que ó, ele está imprimindo a palavra, né? Na posição 0 é o U, na posição 1, Java, né? E isso da linha 1. Ó. Agora a linha 2, porque passou aqui, ó, o contador lá passou 2 aqui agora, né? 2. O que está na linha 2? Ó, mais divertida e útil. Olha lá, mais divertida e útil. Entendeu? A linha 3, ó, o Java não é a mesma coisa que o JavaScript. O Java não é, tá vendo? A mesma coisa, separou em cada pedacinho. A próxima linha, que é uma tecnologia simples usada para criar. Aí separou aqui, que é uma tecnologia simples usada para criar. Entendeu? Olha lá, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Aí chegou até o final, a linha 7, que é não funcionarão. Ó. Certo? Se esse arquivo fosse maior, tivesse isso mais vezes, ia ter mais linha, né? Ó. 105 linhas. Tá? A última linha não tem nada. Vou rodar aqui, ó. Olha lá. 106, que é a última, não tem nada, né? Ó, 106 não tem nada, ó. Aí não mostrou nada. Mas aí tá lá, ó, para cada linha. E viu como é que faz rapidinho? Como é que processa rapidinho o arquivo? Você roda e já processa, ó. Processou. Aí cada linha, olha. Entendeu, Flávio? Entendi, sim. Se a gente fosse separar por outra coisa, por exemplo, eu vou separar toda vez que tiver a palavra, vou ver uma palavra que repete muito aí, vê se vocês me ajudam. O E repete muito, não repete? Ó, agora eu não vou quebrar no espaço mais não, vou quebrar no E. Então vai ficar o Java no primeiro, aí vai quebrar aqui. Aí enquanto não chegar outro E, esse aqui vai ficar tudo no mesmo coisa, até aqui. Até aqui, né? Que é cada linha. Aí essa outra linha, esse aqui vai ficar numa posição, esse aqui em outra. Aqui vai ficar numa posição, aqui em outra. Certo? Vamos colocar no E então para a gente ver. Quebrar no E. Aí aqui eu coloco um E. Então, na hora que ele encontrar esse caractere lá, ele vai quebrar. Vamos ver como é que ficou lá no início. Ó, olha lá. O Java ficou na primeira posição. Aí o E, ele quebrou, ele não considera o que ele quebra, né? Aí o restante ficou no próximo array, no próximo índice. Até o web. Até aqui o web. O mais divertido está em outra linha, não tem um E. Então ficou tudo na mesma posição. No índice 0. Aí aqui tem o E, então o Java não ficou na primeira posição. A mesma coisa que JavaScript ficou na segunda posição. E assim vai. Ó, aqui tem um E, que ficou na primeira posição e o restante ficou na segunda. Aqui não tem um E, ficou tudo numa... Ah, tem um E aqui, ó. Então, aqui ficou na primeira posição, ó lá, até o só, e executando no seu browser ficou na segunda posição. Entendeu? Você pode quebrar para
Isso tem uma porção de método que já processa arquivo para você. Eu só dei um exemplo, só o split, né? Pode ser um dos mais usados, mas tem uma opção de outros métodos lá. Você pode olhar a documentação do Java e na própria apresentação nossa eu coloquei alguns métodos também, né? Pra você ver se o arquivo tem o tamanho, tem opção de coisa que dá para você ver. Dessa classe file, né? Se você vier aqui, ó, tem da própria string, igual o split, né? E tem também da classe file, tem mais coisas. Tem uma opção de método que você pode usar. Você pode colocar aqui um br, dá um pontinho, contra espaço. Ó, tem ó lá, lines, tem esse read, tem uma opção de coisa. Read line, skip. Tem opção de métodos que você pode usar aqui dentro, pode usar também para poder trabalhar com a string, né? Você pegar a string aqui, não é só o split, não. É claro que aqui na aula a gente não vai ver tudo, né? Linha, ponto, ó. Tem opção de método, ó. Você pode comparar, você pode concatenar, você pode ver se contém, ó. Se contém um determinado elemento, um determinado caractere, né? Se é igual, ó. Você pode pegar a quantidade de bytes, pegar o SHA, o hashcode para comparar, o tamanho, o index, ó. Pode ver se ela é vazia, se está ou não vazia. Então, cada método que você vê aqui, você dá uma olhadinha, você lê aqui a documentação. E se você não achar no seu Eclipse, não tiver, você pode ir lá no site do Java, né, na Oracle, aquele que eu coloquei nas primeiras aulas, que tem a documentação. Aí você procura o string lá e vai te falar tudo que pode fazer string. Olha o tanto de coisa que tem. Olha o split aí, ó. Dá para dar um split com limite também, ó. Tem muita coisa. Ó, transformar em caixa baixa, transformar em caixa alta, né? Ó, uppercase, tá vendo? Você pode formatar aí, ó. Você pode juntar, você pode ver o valor, tem muita coisa, né? Toda vez que você for programar assim em Java, agora que a gente já passou da fase das pedras aqui, né? Tá quebrando pedra, você pode ver se já existe aquilo pronto, né? Então, muito método já está pronto. Você não precisa ficar reinventando a roda. Você pode usar um desses aí para fazer o que você precisa. E caso não tenha, aí você vai lá e implementa, né? Não precisa ficar implementando tudo toda hora, não. Tem muita coisa pronta já. Isso, né? De boa, gente? Mais alguma pergunta? Faltou a gente fazer um arquivo aqui de escrita, né? É para escrever realmente, né? Isso. Então vamos fazer aqui o escrito só para escrever. Então a gente vai colocar o método aqui, ele não vai retornar nada, vou pôr o nome de escrever mesmo. O que ele vai receber para escrever? Ele vai receber uma string, tá? É uma mensagem, vou pôr mensagem aqui, mas pode ser qualquer coisa, né? Ele vai receber para escrever. Então, a classe que escreve é o file write, de escrita. File write. Tá? Eu vou colocar aqui fw igual a new file. Depois eu tenho que importar ela ali, né? Write. E aqui eu passo também um arquivo, tá? Que eu quero, onde eu quero escrever. Esse file é igual aquele, o arquivo onde eu tenho que escrever. Aí eu posso fazer igual eu fiz lá, ó, no leitura. Você pode passar aqui dar um new, né? Dar um new file aqui e passar aqui o caminho do file. Então, onde eu quero escrever, eu posso passar aqui o caminho. Opa. Um pouquinho caminho, um pouquinho embaixo caminho também. Certo? Tem que importar isso aí tudo, né? Então tem que importar o file. File. Tá faltando um R aqui. Right there. Vou importar.
Esse também a gente vai ter que pôr exceção nele, né? Ele vai pedir aí, ó, para adicionar a seção, porque também se o arquivo não tiver acesso, então tem que pôr um try, né? Esse lembra que é obrigado a pôr, e tem que pôr o cat aqui, né? Aí a exceção que ele trata é aquela também do... Posso deixar assim, except, mas aí não vai me dar a resposta bonitinha, né? Eu já sei que é o IO exception que... IO exception, é essa aqui, ó. Que ele precisa tratar. Certo? A gente pode imprimir aqui para ver, né? Ponto print strike 3. Então, isso aqui já é a classe que vai escrever no arquivo, e aí você tem que ter permissão de escrita no arquivo, né? E aí já não é o Java que controla, é o sistema operacional. Então, no sistema operacional você tem que ter a permissão de escrita, certo? E aí o que você vai fazer? Escrever no arquivo. Então, file ponto, aí tem um método de escrita. Write, o que você vai escrever? Justamente o que a gente recebeu lá de mensagem. Quero escrever aquela mensagem lá no arquivo. Tá? E aí você tem você tem que fechar o arquivo, tá? Para ler, você não precisa abrir e ficar fechando ele não, mas para escrever é aconselhável. Então você vai ter que fechar o arquivo, para ele não ficar aberto. Se você escrever no arquivo e deixar ele aberto, enquanto o Java estiver rodando, você não consegue abrir o arquivo em outro lugar. Para leitura, a gente pode só ler, lembra? Você pode ler um arquivo que ele está aberto em outro lugar, mas para escrever, não. Para escrever, se ele estiver aberto em outro programa, você não consegue mexer nele, né? Então, toda vez que você for ler um arquivo, você tem que lembrar que tem que fechar ele, certo? Porque senão ele não fica acessível mais, né? E aí esse método aí escreve. Então, o caminho que eu passar a mensagem que eu quiser, vai escrever. Certo? Então vamos lá na main lá, vamos chamar essa classe escrever. Aqui a gente já tem a leitura, beleza? Vou comentar isso aqui, tá? Para não ficar lendo toda hora lá. Vamos pôr a escrita aqui agora. Escrita. Uma dia só. Escrito, tá? Aqui a gente tem que passar, escrever. Tem que passar a mensagem com a mensagem que eu quero. Pode ser uma string, né? Você pode, vou até pôr aqui para não ficar grande aqui o método. Vou pôr mensagem também, vou criar aqui fora, ó. String mensagem. Aqui vai ser a mensagem que a gente quer que escreve, e aqui o caminho, tá? O caminho pode ser esse cara aqui, né? A gente estava escrevendo lá do Java. Vamos usar outro, né? Vou pôr o caminho aqui. Para não ficar aqui, para deixar aquele exemplo do Java lá para vocês, do texto do Java. Então, eu vou criar um novo. Vamos escrever dentro desse aqui, ó. Tá? Então, o caminho lá, né? Dados, ponto, o que é o barra, né? A gente não usa ponto aqui, não confunde com o config.txt. É o endereço dele. Então, ó, só que eu escrevi errado, né? Esse aqui embaixo. A mensagem que a gente quer escrever, deixar para a humanidade futura. Olá. Em 2022, vamos pôr aqui, ó, 25 de 2 de 2022, o mundo ainda existe. Não sei, até amanhã, né? Existe. Certo? Então vamos escrever isso aqui, lá no nosso arquivo. Qual arquivo? Esse aqui, né? Eu estou passando um arquivo, aqui ele tem uma coisa escrita já, ó. Ele vai sobrescrever o que está aqui, escrever por cima, tá? Toda vez que você for escrever aqui, você vai escrever por cima do que está ali. Ele não vai começar aqui de baixo, não, tá? Ele vai escrever por cima aqui mesmo. Então, lembrando que o arquivo tem que estar acessível, né?
Se esse arquivo estiver sendo usado para um outro lugar, ele não vai escrever, mas vai dar erro. Porque para escrever, o arquivo tem que estar liberado para o sistema operacional, né? Então vamos rodar, fim do programa, e vamos ver se nosso arquivo... Olha lá, olá, em 25/2/22 o mundo ainda existe. Certo? Professor, mas aí, Do 2 não, né, gente? ele Do pode 1. criar um arquivo novo ou ele só sobrescreve um arquivo que já Pode existe? criar um arquivo novo. Pode criar. Se você passar aqui um arquivo que não existe, ele cria para você. Fim do mundo. Lá dentro do dados ele vai procurar isso aqui. Como não tem, ele vai criar. Deixa isso aqui. Vamos rodar. Agora o arquivo é dados, fim do mundo, né? Então, só rodar. Ó, não está aparecendo, né? Lembra que eu tenho que dar o refresh aqui no Eclipse. Então vem aqui com o botão direito e esse F5 aqui, ó, refresh. Olha lá, fim do mundo.txt. Certo? Agora, se eu rodar de novo, ele vai criar mais um? Sim ou não? Não, porque já tem o mesmo Não, nome. é porque já existe, aí não cria mais. Certo? Se você quiser bagunçar o computador aí do seu coleguinha, você fala, roda esse programa Java aí para mim. Você vem aqui e faz isso, ó. Tá vendo esse comando aqui? Você coloca aqui um for, hino de... Aí vai ser do tamanho da sua maldade, né? Vou colocar só 10 aqui para não ficar muita coisa. Você pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, coloca aqui. Aí aqui eu vou colocar esse arquivo, né? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar essa string aqui, ó. Coloca aqui o maisinho para concatenar, né? Isso aqui. E aqui você coloca justamente aquele i, para ficar um arquivo diferente. Certo? E aqui você coloca isso. Então vai ficar nesse lugar, o arquivo é fim do mundo e o i que vai começar do zero lá, isso aqui. Aí você põe uma mensagem para o seu amigo. Para de rodar programas e você não sabe o que é. Olha que bacana. Aí você põe lá, ó. Aí você deixa aqui, ó, foto. Certo? O que vai acontecer? Na hora que eu rodar isso aqui, ó, já terminou, o programa é inofensivo, não fez nada. Você vem aqui no seu diretório, está entupido de arquivo. Então, se eu colocasse aqui 1000 arquivos, depois eu apago tudo ali. Ó, ele vai rodar rapidinho, nem vai demorar. Agora demorou um pouquinho. Terminou. Aí você vai ver aqui, você dá um refresh, ó. Olha o tanto de arquivo que tem ali dentro. Vai até travar o Eclipse. Cada um é diferente, tá vendo? Ó, eu coloquei o índice aqui, ó. Aí o colega abre o arquivo, tem uma bela mensagem para ele. Para de rodar programas que você não sabe o que é. Você vai caçar encheja o computador de vírus. Certo? Você vai criando porção de arquivo, olha. Porque são todos diferentes, né? Certo? Caramba, Fala, eu João. já tinha visto isso em computador. Agora eu entendi como é que funciona. Coisa boba, né? Fala aí, João. Tem como excluir, tem como. Mas aí tem que ter permissão, tá? O Java para excluir arquivo não é tão trivial, não. É que tem que dar umas permissões lá do sistema operacional. O sistema operacional não deixa muita coisa, não. Que é diferente, você está acessando um arquivo
você sendo um usuário, e se você acessar arquivo por um programa, né? O sistema operacional proíbe algumas coisas justamente para não bagunçar ele próprio, né? Você vai lá e apaga o arquivo, apaga todos os arquivos que tem o final ponto .bat aqui no Windows. O Windows para de funcionar, né? Todos os arquivos .dll. Aí vai parar de funcionar. Então, aí esse tipo de coisa ele proíbe. Mas tem jeito de fazer. Ah, se a gente fosse entrar nesse negócio de arquivo aqui, a gente, nossa, ia ter um mês de aula para poder falar de tudo que tá aqui. Tudo que dá para fazer, coisas que tem aqui para mexendo com isso, né? Mas, assim, vai fazendo, vai mexendo, que vocês vão aprendendo essas, o que pode fazer, o que dá para fazer. O Java tem mais restrições do que, por exemplo, o C, né? O C já dá para fazer mais coisa. Deixa eu apagar aqui essa opção de coisa. 1000 elementos. Legal, gente? Então, eu vi que ele criou aí o arquivo. Cada arquivo que ele criou, ele colocou a mesma mensagem lá dentro, né? Mesma mensagem. Se você fosse abrir foto, PDF, qualquer outra coisa, é do mesmo jeito. Não é só TXT, não. Qualquer coisa que você for abrir, ele vai funcionar como porque você não está lendo a extensão em si, você está lendo a informação que está lá dentro, né? E como a gente falou na outra aula, eu posso ler texto, como eu posso ler também, como é que fala? Arquivo binário, né? Então, você pode ler o que você quiser. Certo? Beleza? Gente, vamos lá para a parte de banco de dados? Deixa essa parte de arquivo que aparecer mais novo, a gente vê na lista e aí vocês vão me perguntando se apareceu alguma coisa. Tá com a mão levantada ainda, João. Quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos? Tomar uma água para a gente entrar em outro assunto aqui, de banco de dados? São 9h12 e a gente volta 9h20. Beleza? 9h20 a gente volta. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nesse meio tempo aí você pensa e pergunta. Beleza? 9h20 a gente volta então. Eu não vou parar a gravação não, tá, gente? Deixa aí rolando. No fim, quem for assistir depois sabe que vai ter um intervalinho de 5 minutos.
Olá, pessoal. Vocês estão aí? Opa, estamos aqui, sim. Todo mundo tá aí, gente? Pelo menos eu acho que continua. Dá um oi aí quem tá aí. Um sinal. Bora então. Só para completar esse exemplo aí de programas que executa. Você pode executar o programa fora do Eclipse. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Não, tela inteira não. Pode ser. Você vem aqui, ó. Tá vendo esse programinha que a gente fez? Eu só troquei o caminho para poder ficar na raiz onde o programa está rodando. Então aqui era dados, estava colocando aqui dentro, né? As fotos estava colocando aqui. Eu tirei para ficar na raiz. Então onde que o programa estiver rodando é onde que vai fazer a coisa. Então você vem aqui, ó, se você quiser exportar o seu arquivo para você não usar ele no Eclipse, né? Você vem aqui manipular arquivo, você vai dar aqui um export nele, ó, export. Aí você tem essa opção aqui, ó, aqui em Java. Aí aqui é Java, esse aqui, ó, Enable jar file. Aí você vem aqui, dá um avançar. Você escolhe onde está o arquivo. Você tem que ter um arquivinho .jar. Eu criei um arquivinho .jar aqui, só para mostrar para vocês. Você põe aqui e você vai escolher qual que é o arquivo que vai executar. Vai executar a main desse arquivo. Então, manipular arquivo main. Você vem aqui, escolhe. Ele vai mostrar quais são as mains que estão aqui dentro do pacote. Ó. Então, é esse aqui, ó, manip arquivos. Você procura ela, manip, onde está? Aqui, ó. Né? E esse que vai executar quando clicar no arquivo. Aí você põe finish. Tá? Ele vai falar que deu algum errinho aí, alguma coisa, mas tudo bem. Aí você vai lá no arquivo, onde que está o arquivo, no meu caso é esse aqui, né? Que foi criado. Aí quando a pessoa clicar nele, vai fazer o que o programa iria fazer. Criou 10 fotos. Eu coloquei para criar 10, né? Certo? Aí você pode rodar o programa como se fosse dando um programa comum, 2 cliques, né? Quando a gente for ver lá as janelinhas, quando você clicasse nele, abriria a janelinha, né? Abriria. Se você, por exemplo, colocar para o terminal, ele vai abrir o terminal, ele vai fazer o que tiver que fazer. Show? Aí você pode rodar o programa sem ser aqui pelo Eclipse, né? Que já vai estar. Aqui já é o programa mesmo. Ó. O programa está aqui, ó. O programa malicioso. Ó. Toda vez que rodar aqui, ele vai criar mais fotos, né? No caso, ele não criou porque ele já criou as aqui, né? Começa, o nome é o mesmo, então ele sobrescreveu, né? Então, se clicar de novo, ele abre as fotinhas. Aí, fez. Certo? Deu para entender onde que é? Aqui, ó, manipular arquivos é um projeto, exportar, né? Aí exportar aqui como Java file, como um arquivo executável. Quando eu exporto para vocês, eu exporto aqui, ó. Quando eu coloco lá no nosso site, eu coloco aqui, ó, arquivo file, que aí ele vai como um zip, né? Mas não é um executável, é o próprio código rodando. Dentro de um zip. Aqui, do jeito que a gente fez, apaguei, é um zip, é um jar, né? É um arquivo executável do Java. Beleza? Beleza. Você pode fazer isso com qualquer programa seu aí que você esteja... Deixa eu só pegar aqui, gente. Não tá aqui, não tá aqui. A gente vai começar a falar hoje, pelo menos introduzir, o assunto do banco de dados. Certo? Para a gente falar do banco de dados, você vai ter que instalar aí, a gente vai usar o MySQL, tá? O MySQL
SGBD, é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Tá? O que é um banco de dados? Uma coleção de livros é um banco de dados, uma coleção de cadernos é um banco de dados, uma coleção de figurinhas é um banco de dados. Tudo é um banco de dados, né? Que você está armazenando dados. Mas um sistema gerenciador de bancos de dados são esses sistemas que fornecem para a gente estrutura de banco de dados. Aí já é o Oracle, o MySQL, o MariaDB, o PostgreSQL, o SQLite, o MongoDB, aí são bancos de SGBD, né? Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Mas para a gente não ficar falando toda hora SGBD, a gente fala banco de dados. Então, mas na verdade a gente está não está dando um nome correto para ele. O nome correto seria SGBD, né? Então, para rodar o MySQL, que é o que a gente vai usar aí nas nossas aulas, provavelmente na próxima, eu vou mostrar um jeito bem fácil para vocês fazer isso. Você pode fazer tem várias maneiras, né? Mas um jeito fácil é instalando o Champ, que é esse carinha aqui, ó. Ele é um servidor Apache e ele já vem com o MySQL aqui, ó. Ele já vem com o MySQL. No caso, o MySQL, você vai rodar o Apache, o MySQL, e você vai ter uma páginazinha de acesso para o banco. Então, como vocês ainda não viram matéria de banco de dados, né? Vocês não viram não, né? Não. E a gente precisa, aí a gente vai rodar o banco aqui, ó. Então não vai ter um problema de mexer com o banco de dados. A gente vai ter uma paginazinha onde a gente vai criar nosso banco de dados. A gente vai mostrar para vocês criando. Então aqui eu tenho várias bases de dados, ó, de teste aí. Você vai ter essa página aqui, né? E para poder rodar o nosso banco de dados. Então, para as próximas aulas, instala esse aqui, ó, Champ, tá? Por Linux, eu acho que é com W no início, Vamp, um negócio assim. O X, em vez de ser o X, é um W. Um W, tá? E aí, você vai instalar ele. Depois que você instalou, ele vai instalar o banco de dados para você, vai instalar o Apache, vai instalar... Já vem com algumas coisas prontas, mas a gente vai só mexer com o Apache e o MySQL. E aí ele vai ter uma opção aqui, ó, de dar o start no serviço. Aí ele vai startar o servidor para você no seu banco, na sua máquina, para poder funcionar, tá? Quem quiser instalar o MySQL direto pelo MySQL, pode, mas aí não vai ter essa interface bonitinha para poder mexer. Tem outros jeitos, por exemplo, usando o Skirro, usando alguma IDE para mexer, mas eu acho que o jeito mais fácil para a gente lidar aqui, principalmente porque a gente está com pouco tempo, é instalando o Champ e a gente vai usar essa paginazinha, que é o phpMyAdmin do MySQL, né? Então, a gente vai usar o MySQL e manipular ele lá pelo Java. Então, você vai instalar o Champ aí para as próximas aulas, né, que a gente for mexer, você deixa pronto aí, porque a gente vai precisar, né? Então, o nomezinho ó, é Champ, tá? Pode fazer o download procurar na internet lá, tem o instalador. Tá? Pode não ser uma versão igual a minha aqui, pode ser uma versão, a minha versão é o 3.2.2, isso aqui já é antigo, que fica rodando aqui na minha máquina quando eu preciso usar um exemplo assim do MySQL, então a sua vai ser mais nova. Aí, para você rodar o serviço, você vem aqui no Start, ele vai rodar na porta 5500, né, o Apache, senão a gente não consegue ver aquela paginazinha lá, do phpMyAdmin, e vai usar o MySQL. Rodando o MySQL e o Apache, a gente vai ter acesso ao banco de dados para trabalhar lá com o nosso código Java. Beleza? Então, deixa isso aí, esse servidorzinho instalado aí para vocês. Vocês instalem na máquina de vocês. Tá? Nas próximas aulas a gente vai usar. Hoje a gente vai fazer mais do que uma introdução mesmo nesse assunto. Então, pode ser que a gente não chegue no código do Java ainda, mas na próxima aula a gente já vai fazer. Inserindo dados no banco de dados, lendo dados do banco de dados, fazendo consulta ao banco de dados. Certo? Alguma dúvida com relação a isso aqui? O nomezinho dele é Champ. Ó. Vou colocar aqui no chat. Champ. Tá? Só instalar e ele já vai vir com mais MySQL pronto aí para você rodar na sua máquina.
a gente vai usar. Então vamos lá, né, gente? Vamos falar um pouquinho do JDBC, o Java Database Connect. O JDBC é um recurso que a gente utiliza para... Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Não sei se vai ficar nessa tela aí mesmo. Para a gente trabalhar com o banco de dados, né, aqui no Java. Tá? Qual que é a ideia aqui do Java? O Java tem um princípio da portabilidade. É o principal motivo que fez com que o Java se mantesse no mercado até hoje. Ele é portável, né? Qualquer lugar que tiver uma máquina virtual do Java, ele vai rodar uma aplicação Java, né? Então, se você tiver numa lavadora de roupa, uma aplicação Java, uma máquina virtual Java, ele vai rodar o Java, né? Então, o Java, seguindo essa filosofia, ele também quis fazer uma forma de que os bancos fossem portáveis no Java. Ele pudesse criar uma estrutura que, em vez de acessar o banco direto, o Java acessasse o banco direto, ele acessaria primeiro um middleware, né, que é uma parte ali entre o banco e o código Java, para que, se precisasse trocar o banco, ficasse mais fácil. Então, em vez de a gente ficar com o código ligado ao banco de dados direto, a gente coloca o JDBC no meio e o código Java acessa esse JDBC e o JDBC que provê o banco para a gente, tá? Então, esse JDBC, na verdade, ele é uma coisa que está no meio entre o código Java e o banco, né? E a ideia é que quando eu usar bancos de dados, eu posso usar qualquer banco de dados que eu queira, porque eu simplesmente vou estar acessando o meu código Java, ele vai estar acessando não diretamente o banco de dados, ele vai estar acessando o JDBC, né? Teoricamente, eu posso trocar de banco de dados facilmente no Java. Eu não preciso mexer em todo o meu código que está conversando com o banco de dados, simplesmente porque eu usei um banco de dados diferente. Né? A gente vai estar usando o MySQL. Ah, não, agora eu quero usar o PostgreSQL. Então eu vou lá no meu código que mexe em todo lugar que faz menção ao banco de dados para que tenha acesso ao PostgreSQL, né? Na verdade, no nosso código Java não vai acontecer isso, porque a gente acessa o JDBC ele conversa com o banco de dados. Então, ele vai traduzir o nosso código, coisas de banco, para o JDBC traduz para base de dados, né, para o banco de dados, para o SGBD, né, e a conversa não fica direta entre o código que está aqui no cliente com o banco de dados que está aqui no final. A conversa fica código JDBC, banco. Banco JDBC, cliente, né? Então tem uma coisa no meio. Essa coisa no meio, que é o JDBC, ela viabiliza isso para a gente, né? Lembrando que todos esses aqui são sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Eles não é só um banco de dados, eles é um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados. O MySQL, o Oracle, o PostgreSQL, né? Quando vocês forem estudar matérias de banco de dados, vocês vão ver as características que o SGBD tem, do tipo prover uma facilidade de acesso ou uma linguagem para poder trabalhar com dados. No caso dos relacionais, são a linguagem SQL, né? Que é o que a gente vai fazer consultas e trabalhar no banco. Ele vai prover, fazer transações no banco, ele vai manter a integridade dos dados. Então, ele tem uma série de coisas que ficam rodando, de recursos que ficam rodando, para que o acesso a esse banco, esses dados que estão no banco, seja da forma mais rápida, mais segura e mais eficaz possível, né? Então, cada um desses carinhas aqui, eles têm tem tecnologias e tem formas distintas para a gente trabalhar com eles e acessar, né? Eles têm lá seus recursos para poder otimizar. Por exemplo, o MySQL é muito utilizado em página web, né? Muito utilizado. Por exemplo, um banco mais barrudo é o Oracle. O Oracle é muito melhor, né? O MariaDB já consegue ser um pouco melhor que o MySQL, né? O SQL Server já é uma pedreira de banco, né? Já é uma coisa muito barruda, né? Que é da Microsoft. Então tem várias possibilidades. Por exemplo, outro banco que muito usado é o
o SQLite, que não está aqui, mas também é muito usado no dispositivo móvel. Então, cada um serve para uma coisa, né? Quando você estudar a disciplina de banco de dados, vocês vão ver esses pormenores. Mas, por enquanto, como a gente já vai usar aqui no nosso código coisas de banco, sem você saber muito como é que funciona esse mundo, mas já dá para usar. É o que a gente vai fazer. Então, o que acontece aqui com o nosso código? A aplicação acessa o JDBC tem um drive, que é o que é o drive? O drive é fazer com que o JDBC entenda como esse banco que está aqui do lado, o SGBD, né? O MySQL, o PostgreSQL, o Oracle, qualquer um que seja, o JDBC consiga conversar com ele. Então, sempre a gente precisa colocar um drive. Lá no nosso caso, que a gente vai usar o MySQL, a gente vai ter um drivezinho que a gente vai colocar no nosso código. E aí o JDBC vai acessar esse drive e ele consegue acessar o MySQL, né? Então, assim que funciona. O código Java chama a biblioteca JDBC, JDBC carrega o drive conversa com o banco de dados, e aí a gente tem acesso ao banco de dados por meio desse JDBC que está conversando com o banco através do drive. Mas a questão é, a aplicação não acessa diretamente aqui. Ela acessa o JDBC. Ela só conhece o JDBC. O JDBC que sabe quem que está aqui na outra ponta. Porque ele acessa o drive, né? O drive é específico. Então, cada um tem o seu drive. O MySQL vai ter seu drive, o Champ vai ter... O PostgreSQL vai ter seu drive, o SQLite vai ter seu drive, o Oracle vai ter seu drive, todos eles. Cada um tem segundo a sua especificação. Então, nós vamos trabalhar com essas classes aqui. Vocês vão ver, a gente vai importar uma classe igual a gente importava lá no ArrayList, igual a gente importou na classe File para trabalhar com arquivo, na classe BufferRead para ler, na classe FileWrite para ler, né, para escrever. A gente vai importar também, que é essa classe aqui, o Prepare Statement, né? A gente vai trabalhar com o Prepare Statement, que é onde a gente vai fazer aí nossas consultas, tá? Onde a gente vai trabalhar com manipulação de banco de dados. Para isso a gente tem uma conexão, vai ter que ter uma sessão drive, vai ter umas coisinhas que a gente vai ter que configurar aí no nosso projeto para começar a conversar com o banco. A gente vai fazer isso na próxima aula. Então é importante que você deixe instalado aí na sua máquina essa semana o Champ, para a gente, quando na próxima aula, todo mundo testar a sua conexão, tá? Que o principal é ter a conexão do banco conversando com o nosso código Java. Na hora que isso estiver funcionando bem, aí beleza. Aí daí para frente é mais fácil, mas a conexão que é um pouco mais garrada. Mas se tudo estiver certinho, vai conectar, né? Se está rodando aqui o banco e seu Java está rodando bem, não vai ter problema não, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente vai... 7 passos aí que a gente vai lidar. Vocês vão ver isso na próxima aula na prática. A gente vai carregar o drive, vai definir uma URL de conexão. O que é essa URL de conexão? Eu tenho que passar alguns parâmetros. Então eu vou ter que ter onde está rodando meu banco. O banco vai estar rodando na local host, que é o endereço de broadcast do nossa máquina, né, que ele referencia ele mesmo, né? Então, o localhost é o 127.0.0.1. A gente vai colocar isso lá no código, onde vai estar rodando. Se você for ver aqui onde está rodando meu banco, ó, é um endereço desse. Aqui, ó, localhost, ó, né? Que é a mesma coisa que eu escrevi aqui, 127.0.0.1. Dá na mesma coisa. Só que você tem que escrever com ponto, né? Em vez de vírgula. Mas acredite em mim, é esse endereço, tá? Aqui é ponto de vez de vírgula. Ponto. É o localhost. Esse endereço a gente vai usar para estar acessando o banco na nossa máquina, né? No nosso servidor. É o mesmo endereço. Não, foi para o mesmo lugar. Então, é o endereço local do nosso código, do nosso banco que está rodando aí, certo? Então, a gente vai usar isso, essa na URL, e a gente vai passar também o nome da nossa base de dados, qual que é o nosso usuário e qual que é a senha que está no banco. Então, quando for criar aí o Champ, se ele pedir para colocar senha, não coloque, deixe raiz sem senha. O usuário root e sem senha,
porque senão depois você pode colocar uma senha e esquecer, e aí não vai funcionar. Tá? Então a gente vai estabelecer a conexão, que é onde o nosso banco vai conversar o nosso código vai conversar com a base de dados. Vamos criar os statements, né? Que é o que realmente o código que a gente vai escrever para consultar o banco, e aí a gente pode fazer consultas, pode inserir coisas no banco, pode atualizar, que é o que a gente chama de CRUD, é o create, para criar, recuperar, atualizar e deletar dados, né? A gente vai fazer isso. Depois que a gente fez o que tinha que fazer no banco, a gente fecha a conexão. Então, isso aqui sempre a gente vai lidar com esses 7 passos no nosso código. Você pode estar meio assustado agora, nossa, tanta coisa, mas isso fica natural quando a gente for ver lá o código, tá? Então, a gente vai criar conexão, por exemplo, aqui eu estou criando uma conexão aqui com o banco de dados, né? Eu vou usar essa classe connection, a connection eu vou pegar ela do drive manage.connection, e aí eu vou passar aqui o lugar que eu quero conectar. Repare que eu estou passando aqui, ó, JDBC, MySQL, que é o drive, né? E estou passando o endereço, ó, localhost, e eu estou acessando esse FJ21 aqui, tá? Que é minha base de dados. A gente vai montar essa URL separadamente, tá? Então, eu vou fazer isso bem tranquilo com vocês. Mas sempre ela fica assim. A URL é onde a gente consegue acessar o recurso na web, né? Sempre todo recurso na web a gente tem uma URL. E ela é composta de endereços e locais onde que está o recurso. O endereço é o localhost e o local é esse FJ21 aqui, que é onde o nome do banco, tá? Isso aqui mostra como é que a gente coloca adiciona o drive no nosso programa, no nosso projeto. Eu vou explicar isso aí para vocês passo a passo, sem erro, tá? A gente vai usar esse prepare statement para criar as queries de acesso ao banco, tá? Esse prepare statement ele já dá para a gente alguns recursos, principalmente de segurança, para evitar a injeção de SQL, né? O SQL inject no nosso código. Então você vai ver usando um prepare statement aí, que é bem tranquilo, não é difícil de mexer, né? Vai ser uma coisa do tipo assim: eu tenho lá uma query do banco, né? Insert into, por exemplo, aeronave, os atributos dela, passando aqui os dados, né? Para deletar também, vou ter a função para deletar. Aqui eu vou passar por alto, porque eu vou mostrar isso detalhadamente no código, tá? Então, aqui eu uso também o prepare statement, né? Com a query. Vocês ainda não viram o query no banco, eu vou explicar isso, né? Como é que trabalha com banco de dados, principalmente para fazer essas operações básicas de inserir, de deletar, de atualizar e de selecionar alguma informação. Então, essa aqui, por exemplo, é de inserir uma coisa no banco. Sempre tem um comandinho insert, que é para inserir. Into, que é para inserir em alguma coisa, né? A tabela é o contatos, então inserir dentro de contatos. Aqui está a lista de parâmetros que a tabela tem, ela tem como coluna lá o nome, e-mail, endereço, data de nascimento, e aí você vai colocar aqui a interrogação referente a cada um. Então, essa interrogação é referente a esse nome, essa aqui o e-mail, essa o endereço, essa é a data de nascimento, tá? E depois eu vou passar para cada uma desses aqui quais são os valores que eu quero, né? Vocês vão ver eu fazendo lá, vou passar pelo objeto. Então, aqui, ó, o nome vai ser esse nome aqui, esse aqui vai ser o e-mail, olha. Esse aqui vai ser a rua, o endereço, né? Que é esse parâmetro aqui. E a data de nascimento está pegando aqui a instância do momento. Está criando no momento, né? E aí você vai ver que vai mandar executar a query e depois fechar o banco. E aí agora a informação está gravada. Então, se a gente executar isso aqui no nosso código, a gente vai estar inserindo uma informação no banco de dados. Através dos recursos dele, né? Qual que é o recurso dele? Esse SQL aqui, ó. Que é essa linguagem de acesso para ele. Mas como que a gente está fazendo a conversa? A conversa está sendo nosso código acessando o JDBC e o JDBC acessando o banco através desse SQL, tá? Então a gente vai ver que a gente vai separar o nosso projeto, os nossos projetos agora em 3 camadas,
basicamente porque a gente vai ver as duas camadas que a gente não estava vendo antes, né? A gente está trabalhando muito com a camada lógica, né? Agora a gente vai ter mais duas camadas, que é a camada de persistência de dados, que é o modelo, né? E a camada de conversar com o usuário, que é a camada de apresentação de dados, né? Que vai ser nossas interfaces gráficas, as janelinhas, né? Então, o nosso código sempre ele deve ser separado assim. Onde que está a regra de negócio, que é a lógica do programa, é a parte onde fica a lógica, a parte onde fica a persistência dos dados, que é a parte de comunicação com os dados, que geralmente a gente chama de modelo, de modo, né? E a camada de apresentação, que é a camada de visualização, que é a interface com o usuário, né? Por isso que quando a gente estava fazendo a lógica, ela falava, não coloca system.out.println aí no meio da lógica, não, porque isso vai mudar, né? Porque justamente a gente vai ter essa separação clara. Aqui fica só coisas que conversam com o usuário, aqui fica coisas que lógica de negócio e aqui fica acesso ao banco de dados. Por que a gente separa assim? Porque se eu mudar a lógica, eu não preciso mudar a lógica de apresentação, né? Eu não preciso mudar a lógica de negócio e nem preciso mudar a base de dados. Quero mudar a base de dados. Eu mudo a base de dados sem mudar os dois aqui. Meu sistema só é tela preta. Agora vai ser janela. Beleza, então eu troco só nessa parte aqui. Eu tenho que mudar a regra do jogo. A regra do jogo é a camada de negócio. Eu tenho que mudar a regra que o sistema conversa com o cliente. O sistema processa as coisas do cliente. É aqui nesse meio. Eu vou mudar a base de dados. Não é mais MySQL, vai ser o PostgreSQL. Eu mudo aqui. Então, repare que fique bem separado, né? Então, esse modelo MVC é um modelo mais consolidado no desenvolvimento, que é o modelo de separação em camadas, em 3 camadas, né? Certo? A gente vai ver essas classes DAO, são classes específicas para trabalhar com coisas de banco. Nelas a gente vai colocar as regras do banco, do tipo conversar com o banco, aqueles SQLs, como é que vai ser as consultas, né? Então a gente põe no DAO, eu vou mostrar isso na próxima aula, né? A gente vai também ter as classes POJO, que é as classes só de estrutura, é uma classe que é basicamente composta entre atributos, métodos, get, set e construtores, né? Não é muito diferente das coisas que vocês já viram, né? Mas ela tem um nome já pronto, né? Conhecido, que é esse Plain Out Java Object, né? Que chama de POJO. Então, toda hora que falar de classe DAO, eu estou falando de banco de dados. Quando eu falar POJO, eu estou falando de regra de negócio, que são classes onde só tem métodos, atributos e construtores, basicamente. Né? Vocês vão ver isso também. Tá, assim, muito alto nível, né? Para vocês, bem... Mas não esquenta a cabeça, não, que tudo isso a gente vai voltar na próxima aula, e eu vou mostrar no código, como eu sempre fiz, e fazendo com vocês devagarzinho. Deixa eu só dar essa enxurrada de informação aqui, porque depois a gente vai voltar cada coisa disso aqui separadinho, tá? Então eu vou ter um exemplo aí da classe POJO. Repare que ela só tem gets e sets e atributos, olha. Tá vendo? Ela tem o ID, o nome, e-mail, o endereço. Aí tem um get set para ele. Por isso que a gente chama de POJO, que ela é uma classe apenas de estrutura, né? Apenas de estrutura. A gente já fez isso em outros momentos, só que a gente colocava regra aqui dentro dela também, né? Geralmente essas classes não têm regra. Ela só serve para ser mapeada lá no banco de dados, né? Ela só tem atributos, gets e sets, né? Há um exemplo da classe DAO, não preocupa que eu vou mostrar isso, como é que funciona essa DAO, mas lembre que a DAO é onde vai acessar o banco de dados, tá? Eu vou mostrar isso separadinho na próxima aula. E é isso. Então, a gente vai lidar com a próxima aula com o banco de dados, né? Trabalhando com essa ideia de criar uma conexão e conversar com o banco de dados, guardando informação lá dentro e recuperando essas informações. Por que a gente usa banco de dados? Porque é muito difícil trabalhar com arquivo, porque o arquivo em si ele não tem segurança nenhuma, ele não dá uma forma melhor de acessar, né? O banco de dados já dá. Então, sistemas de informação usam bancos de dados. Usam arquivos também
quando tem uma configuração assim, simples que você quer gravar. Algum dado simples, um arquivo, um dado pequeno, né? Agora, quando você quer gravar, por exemplo, dados de cliente, dados do contrato, dados de uma venda, você tem que usar um banco de dados, né? Então é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas aí, é trabalhar com banco de dados. Não é difícil, é tranquilo, vocês vão ver que tem uma estrutura que segue, e você pode seguir isso em outros lugares, em outros projetos, tá? O que a gente vai fazer é separar essas 3 camadas bem separadinho, né? Então aqui, ó, para ficar nessa aula aí como vocês pensarem. Aqui é a classe Pojo, que só tem métodos, atributos e construtores, né? Métodos get set, né? Dos atributos. Aqui é a classe DAO, onde vai ter acesso ao banco, e aqui vai ser a camada que conversa com o cliente, onde tem o system.out.println ou tem janelinha de interface gráfica. Né? Então, existe essa separação clara entre a apresentação, a parte que conversa com o cliente, a regra do negócio, onde é as regras do que eu estou fazendo, a lógica, né, do meu sistema, e aqui é a parte onde tem o banco de dados. Né? Então, o DAO fica aqui, o Pojo fica aqui, e aqui fica a camada de conversa com o banco de dados. Tá? Então, essa foi só uma visão geral, não assuste, é só um início, né? Tem que começar de alguma coisa, né, gente? Então, começar nesse aí é um mundo, né? O banco de dados é um mundo que vocês vão ter oportunidade de esmiuçar muito aí. Isso. Mas é interessante você já ver como é que uma linguagem acessa o banco de dados, porque lá futuramente, quando você estiver estudando especificamente banco de dados, você já vai conseguir fazer as coisas muito facilmente, porque você já fez, né? Você só vai entender o porquê de cada coisa lá, porque o banco de dados é tão poderoso, as coisas que estão rodando nele. Aí você vai ver na matéria específica de banco de dados. Não é nosso objetivo aqui. A gente só vai usar as coisas que estão lá sem entender muito como é que funciona. Beleza? Alguma dúvida? Todas, né? Isso aí é só o início para a nossa próxima aula, tá? Que a gente vai falar de banco de dados. Então, eu não vou passar a lista ainda. Concentrem para entregar o trabalho até sexta-feira. E na semana que vem a gente já começa a fazer um exemplo de banco de dados. Vou fazer com vocês passo a passo, como a gente sempre fez, bem devagarzinho, né? A gente vai ter semana que vem a aula de segunda e terça para a gente aprender a mexer com o banco. Vocês vão conseguir mexer, não é difícil, certo? Só deixa aí preparado, dá uma lida nesse slide, para você entender um pouquinho mais, vai ficar muito abstrato para você ainda, mas não é normal. Só deixa preparado o Champing na máquina de vocês, tá? Para a gente já testar a conexão aqui na aula mesmo. Então, você que não tem muito costume de não assistir a aula na hora que ela está rolando de forma síncrona, venha na aula da segunda-feira que vem para você testar a sua conexão aqui comigo. Porque se der algum erro, eu já vejo a sua tela e já tento te ajudar, né? Aí, se caso você não vier na aula, pode ser que eu vou te ajudar, obviamente, mas vai ser mais depois, né? Na aula você já vai sair com a conexão pronta, já vai sair funcionando, e aí você já vai poder rodar as coisas que a gente vai fazer lá, o exemplo que a gente vai fazer. Eu vou fazer bem devagarzinho, bem tranquilinho, bem, tipo, igual a gente sempre fez, tá? Não assusta, não. Beleza, gente? Alguma dúvida? Eu vou interromper a gravação aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa.